Fala rapaziada, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do Vasco da Gama. Eu me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Rapaziada, boa segunda-feira para vocês, dia após a vitória do Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante, né? Uma vitória muito importante para dar moral aí pro time que agora viaja para o Peru ainda hoje. E a previsão é de desembarcar 3 horas da tarde. Então o time já está viajando para lá, não dá nem tempo de descansar, vai viajar para o jogo aí da Copa Sul-Americana e a previsão é chegar 3 horas da tarde no Peru. Então, como eu falei, o Vasco também, né, com a pretensão de estrear com o pé direito na Copa Sul-Americana, assim como no Campeonato Brasileiro, como foi ontem. Um jogo ali que deixou o torcedor de certa forma bem preocupado pelo primeiro tempo, mas quando o Vasco voltou para o segundo tempo, apresentou um bom futebol, que de fato começou a deixar o torcedor ali com mais esperança, né? Com mais esperança, tendo em vista que o time conseguiu se organizar, botar a bola no chão e conseguiu arrancar um resultado positivo, né? No Campeonato Brasileiro, logo na estreia. Então foi muito importante essa vitória para o time ir para o Peru com muita confiança. Nuno Moreira e Verratti foram eleitos os craques do jogo, segundo o meio de comunicação GE. Se vocês não sabem, a equipe do Melgar, ela é líder do campeonato peruano e eles têm um aproveitamento de 100%, né? 100% na competição nacional, ou seja, eles jogaram ali 5 partidas e venceram as 5. Eles têm 15 pontos total na tabela, então é um jogo que gera uma certa expectativa, muito por conta da gente ver o desempenho que o Vasco vai ter contra essa equipe, né? Que lá no Peru é uma equipe que está tendo uma boa colocação, ela é líder do campeonato, então a gente espera que também contra essa equipe, tudo bem que o futebol peruano não deve ser lá essas coisas, né? Igual o futebol brasileiro, igual o futebol argentino, igual o futebol europeu, na verdade, né? Mas o desempenho do Vasco contra esse Melgar, a gente espera que seja bom já para o Vasco sair de lá do Peru com uma vitória, né, cara? Começar com o pé direito. A gente sabe que o jogo de quarta-feira, na estreia do Vasco na Sul-Americana, vai contar muito a parte física, né? Tendo em vista também que lá no Peru tem altitude, uma altitude aí que gira em torno de 2.200 metros. Então, se os jogadores do Vasco não tiverem, cara, preparados fisicamente para jogar na altitude, pode passar muito sufoco, né? Pode sofrer bastante, mas a gente espera que o time esteja preparado, até porque o time ficou aí 3 semanas para poder se preparar, para poder treinar, para poder deixar a parte física em dia. Então acredito eu que o setor da preparação física tenha feito um trabalho específico, até mesmo sabendo que o Vasco iria jogar na altitude. E sem sombra de dúvidas a gente vai com o elenco já um pouco mais forte, né, para essa partida lá. Quando a gente vê um Nuno Moreira jogando do jeito que está jogando, quando a gente vê um Verratti metendo gol, quando a gente vê bem ou mal o Payet entrando no segundo tempo, conseguindo fazer uma jogada que desequilibra a partida, quando a gente vê o Paulo Henrique, né, com toda aquela garra. Muitos estão dizendo aí que a zaga do Vasco foi bem ontem. Maurício Lemos, cara, não conseguiu cortar aquela bola, né? Ele furou a bola na hora de tentar tirar o gol do Santos. Mas na verdade quem errou a jogada não foi ele, foi o Paulinho, né? O Paulinho, por enquanto, não voltou bem não. Esperamos que o Paulinho, né, que tem muita identificação com o torcedor vascaíno, ele volte a ter boas atuações. E o Adson também, tá voltando. Então a gente, diferente dos outros anos, a gente tem uma expectativa muito melhor do time do Vasco, né? Ainda mais agora para disputar um campeonato internacional como é o Sul-Americano, que não é uma Libertadores, é um nível abaixo. Muitos dizem que é
a Libertadores da segunda divisão, né? Segunda divisão da Libertadores. É uma comparação que eles fazem, né? Mas também não tem time bobo, né, cara? Campeonato Sul-Americano. Então, o Vasco vai em busca desse título, tá? Em busca desse título. Fácil vai ser? Claro que não vai ser. Tem outros times aí com tradição na Copa Sul-Americana, até times brasileiros também, times da Argentina. Então, vai ser complicado buscar esse título, mas o Vasco, bem ou mal, está começando a ter um crescimento aí diante do jogo que a gente viu no segundo tempo. Se, cara, manter sempre aquele futebol do segundo tempo, dá para tentar ali alguma coisa, né? Pelo menos ali na Sul-Americana, na Copa do Brasil, mas, pô, tipo assim, é muito cedo ainda, né, cara? Primeiro jogo ainda contra o Santos. O time do Santos também, porra, não é esse time todo, então a gente tem que ir com calma, né? Jogo a jogo, para ver até onde o Vasco vai. Vamos torcer muito, né, cara? Pro Vasco já começar com vitória amanhã não, quarta-feira, né? Quarta-feira contra o Melgar, começar com o pé direito, primeiro passar da fase de grupos, buscar essa classificação, ver os adversários que vão vir, entendeu? Uma coisa por vez e torcer muito pro Vasco, cara, ganhar um título esse ano, né? O torcedor aí não aguenta mais, cara. Todo ano ficar lutando pra não cair, não luta pra disputar título, só compete. Até que ano passado na Copa do Brasil chegou na semifinal, mas muito longe ainda de ser o campeão. A gente sentiu que faltava muita coisa no time. Aí esse ano já contratou o Lloyd, o Nuno Moreira, inclusive o Lloyd ainda não encaixou nesse time, né? E o Garré, acredito que o Garré em forma vai ajudar, mas não é por causa disso também que no meio do ano o Vasco não tem que contratar jogadores, não. O Vasco tem que ir para o mercado da bola para cada vez mais deixar esse time mais competitivo, né, cara? A gente sabe que o futebol hoje em dia é muito caro, os times estão investindo. Infelizmente a situação da SAF do Vasco não foi resolvida, então o Pedrinho não tem um investidor para comprar a SAF, tem NDAs assinadas, né? Tem gente interessada, mas não tem proposta. E sem dinheiro fica complicado, né? Vai ter que ter muita criatividade no mercado no meio do ano para reforçar esse time, para de fato ver se a gente consegue papar um título aí, conseguir conquistar algum título, porque a torcida do Vasco não aguenta mais. E um clube do tamanho do Vasco tem que viver de títulos também, né? Então é isso, família vascaína. Vasco viajando aí hoje para o Peru e a previsão é chegar 3 horas da tarde, tá? E joga contra o Melgar, quarta-feira, jogo à noite. Vou ficando por aqui. Grande abraço, boa semana, bom início de semana. Tamo junto. Fui. Diogo, canal VDM Vasco. Aqui é Vasco.